Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver escultura neoclássica. Animados? Agora vamos falar de escultura neoclássica. E para falar de escultura neoclássica, eu escolhi um artista chamado Antônio Canova, que por sinal era um artista italiano. Em 1800, Canova era o artista mais famoso da Europa. Ele foi tão bem sucedido que ele tinha cliente da Europa toda, incluindo Inglaterra, Holanda, Áustria, Polônia, Rússia. E entre seus patronos estavam Napoleão e sua família. Então eu vou começar falando de uma escultura que ele fez para Napoleão, chamada Napoleão como Marte, o Pacificador. Feita entre 1802 e 1806, e é uma mega escultura porque ela tem 3 metros e 45 centímetros de altura, contando do topo da mão esquerda dele até os pés. É uma estátua colossal de Napoleão, né, representado heróico como o deus romano Marte, que é o deus da guerra. Com a mão direita ele segura uma deusa da vitória, Nike, uma deusa alada. Lembram da vitória de Samotrácia? Deusa da vitória, na proa do navio? E ela está em pé em cima de uma orbe. Uma orbe é essa representação circular que simboliza basicamente a Terra, né? Então é a vitória em cima da Terra. Ele, Napoleão, e na mão esquerda ele segura um bastão. Seu físico nu, super idealizado, baseia-se em esculturas de Augustus, imperador. Momento caras da história da arte. Quando só em 1811, Napoleão foi ver então a escultura dele, de Marte, ele achou que estava atlético demais e recusou a aceitá-la e proibiu o público de ver. Será? Napoleão era tão vaidoso, né? Mas eu acho que ele falou, não, gente, é demais, essa ficou demais, passou do ponto. Relacionada à família de Napoleão Bonaparte, nós temos uma escultura sensacional, também do Antônio Canova, chamada Paulina Bonaparte como Vênus Victrix, como Vênus vitoriosa. Paulina Borghese Bonaparte, irmã de Napoleão Bonaparte. Seria um retrato dela revivendo as antigas tradições artísticas romanas de retratos de indivíduos mortais sob disfarce de deuses. Por isso que ela está nua. Porque é como se ela fosse uma deusa. Como uma deusa. Essa forma feminina reclinada num sofá, ela foi muito, uma composição muito famosa, né? E aí a gente sabe então que como ela foi retratada como deusa, só a cabeça é realista, embora ligeiramente idealizado, se a gente comparar com um retrato dela pintado. O corpício completamente idealizado, como uma deusa. Ele estaria querendo nos dizer que ela seria Afrodite, porque ela segura uma maçã na mão direita, evocando a vitória de Afrodite no julgamento de Paris. Lembra que foi ela que ganhou, Afrodite? Então, maçã, símbolo de Afrodite, deusa do amor, Vênus. Outro momento caras da história da arte. Essa família Bonaparte, hein? O Canova tinha sido instruída a pintá-la vestida, como a deusa Diana, caçadora, que geralmente era retratada vestida.
Aí ela falou, não, não quero não, eu quero ser retratada como Vênus, nua. E dizem que ela pediu porque ela já tinha uma fama assim de ser meio promíscua e que ela queria causar sendo retratada nua. Ela gostava assim de uma controvérsia também. E é impressionante, a gente falou já da questão da idealização, mas também aquela coisa perfeita grega, né? Inclusive, olha o sofá onde ela está reclinada, que foi feito sobre um tipo diferente de mármore. E outra coisa é o perfil dela, que é chamado perfil grego. Lembram que eu falei do perfil grego? Que é o perfil quando tem da testa para o nariz aqui reto, sem aquela entradinha, é chamado perfil grego, né? Fora a questão do cabelo, né? Esse tecido envolto aqui no quadril, muito parecido com a Vênus de Milo. Lembram que eu falei da Vênus de Milo, grega, que retratava uma mulher saindo do banho, aquela coisa assim? Ela também. Outro exemplo do Canova, também super clássico, Perseu com a cabeça de Medusa, feito entre 1804 e 1808. Ela foi baseada na escultura Apolo Belvedere, que na verdade os dois estão na mesma pose. Essa questão do manto caído, a pose em si de ambos, né? Perseu foi aquele que matou Medusa, aquela que olhava para os outros, virava pedra, lembra dessa história? Então, ele decapitou a Medusa e está segurando a cabeça dela. Nesse momento eu gosto muito de dar uma explicação. Às vezes a gente fica pensando, você vai no Louvre, já falei isso aqui, tem aquele salão das esculturas, todas de mármore branquinhas. E aí? É tudo grego? É tudo renascentista? É tudo neoclássico? Porque as três têm a mesma pegada, né? Temos o grego, o greco-romano, que é o clássico genuíno, depois a gente tem uma volta, que é o renascimento, e outra volta, que é o neoclassicismo. Então eu gosto muito de exemplificar nessa Perseu com a cabeça de Medusa, que obviamente é super grega. Como é que você saberia que ela é neoclássico? Pela data, né? 1804, 1808, século XIX. Não podia ser grega jamais e muito menos renascentista. Beleza. E aí tem outras coisas que são culturais. Dizem, por exemplo, que nesse Perseu com a cabeça de Medusa, Perseu estaria vestindo um gorrinho que era símbolo, eu não lembro se dos jacobinos e girondinos. Lembra que na Revolução Francesa tinham dois grupos, jacobinos e girondinos? Eu acho que o gorrinho era um gorrinho vermelho, se não me engano era jacobino. Então, quem é francês, quem sabe dessa simbologia toda da Revolução Francesa, ou mesmo quem não é francês, mas tem esse conhecimento, já identifica que tem uma coisa ali do século XIX, que é da Revolução Francesa, tá? E tem uma simbologia muito forte, essa coisa do decapitado, porque o que a Revolução Francesa fez? Passou a guilhotina na cabeçada toda, né? Mas é impressionante a semelhança das esculturas. Aos poucos, o seu olhar vai afinando e você vai percebendo naturalmente também uma diferença que é difícil explicar com palavras. E eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, comigo, né? Gente, por hoje ficamos por aqui. Na aula que vem vamos ver pintura neoclássica, ok? Conto com vocês. Muito obrigada, curtindo e divulgando sempre o canal. Tchau!